Muito boa tarde a todos. Vamos então dar início a esta reunião pública de Executivo. Como é habitual, antes de passarmos à apresentação de propostas, damos lugar às intervenções do público. Pergunto quem deseja dar a palavra. Registro para já um pedido de palavra aqui à frente. Boa tarde a todos. O meu nome é Margarida Vicente. Vinha aqui colocar algumas questões para o novo Executivo, mas questões já velhas. A primeira relaciona-se com o Centro de Saúde. Por um lado, o contrato com a atual Unidade de Saúde Familiar e depois a construção do novo Centro de Saúde. Saber em como é que estão as coisas, porque nunca mais soubemos nada. A segunda questão tem a ver com o pavilhão gimnodesportivo, que só terá sentido se for construído na Quinta do Loureiro e não na encosta, e no qual todos os moradores da zona frisam, de facto, a importância, porque se for construído na encosta, eles nem sequer lá podem ir. E aquela zona, por motivos óbvios, precisa de um local onde se possa praticar desporto. Também referente à Quinta do Loureiro, é o levantamento dos problemas habitacionais e se a Gebalis está a pensar intervir, não só nos problemas das habitações, desde as portas de entrada a elevadores, portanto, nós pelo menos rudimentarmente fizemos um levantamento, mas provavelmente a Junta terá um conhecimento muito preciso sobre isso. E outra questão que eu também acho que era importante era ver com a Gebalis o porquê das lojas que estão todas naquela zona, 99,9% estão fechadas. Portanto, talvez, se é uma zona que precisa que haja gente a circular, que não seja tráfico de droga, provavelmente se as lojas estivessem abertas havia movimento de pessoas. Assim, de certeza que não há, porque está quase tudo fechado. Portanto, era uma questão, se calhar, também que se devia ver com eles. Depois, a última questão tem a ver com uma coisa que o Sr. Presidente assistiu, que é aquela entrega do abaixo-assinado da Rua dos Sete Moinhos para a circulação do autocarro 64B, que de facto faz todo o sentido, são mais 5 minutos, nem tanto, com uma paragem, e aquelas pessoas que têm problemas de mobilidade e idade avançada, se calhar ficavam mais bem servidas, porque a mobilidade de facto ajuda as populações. Era só, muito obrigada. Muito obrigado. Pergunto se mais alguém deseja usar a palavra. Agregamos assim algumas perguntas. Não registro mais nenhum pedido. Vamos então passar à resposta. Então, sobre o Centro de Saúde. O contrato do Centro de Saúde atual, originalmente o proprietário tinha sinalizado ao Ministério da Saúde que tinha interesse em não manter o contrato atual, e isto também na sequência do Ministério da Saúde ter originalmente, quando originalmente estava previsto que o Centro de Saúde já estivesse feito, provavelmente há 4 anos atrás, tinha dado indicação de que não iria renovar o contrato a partir do momento em que o novo Centro de Saúde estivesse feito. Dado o atraso na obra, o que o Ministério da Saúde fez foi prorrogar o contrato. Originalmente o proprietário dizia que se queria opor a isso. Há uma questão, há uma força maior, que é a saúde pública, portanto, tudo isso, que juridicamente faz com que o proprietário não querer prolongar o contrato não faz com que ele possa despejar um centro de saúde. E pronto, quando os juristas do Ministério da Saúde lhe fizeram ver isso, ele aceitou negociar e pronto, e negociou um prolongamento que calculo que, se for necessário reprolongar, o mesmo acontecerá. Lá está, porque não é possível despejar um centro de saúde, é um equipamento público e que, em último caso, a figura da expropriação existe precisamente para coisas destas. Ou seja, temos um espaço onde está a funcionar o equipamento público fundamental, que não tem, eu creio que fiquei sem... Sim? Já está. Um equipamento público fundamental, que não havendo uma alternativa para o alocar, obviamente que terá de continuar a funcionar naquela localização. E, portanto, a informação que temos é que ali continua, ali continuará,
a servir a população de Campo de Ourique, neste caso a de Santo Condestável, porque a de Santa Isabel é servida ainda também temporariamente pelo Centro de Saúde ali da Travessa de Santa Quitéria, e assim que esteja concluída a obra do novo Centro de Saúde, pronto, ambos migrarão e aquele espaço aí sim será devolvido ao proprietário, pronto, para que faça o que com ele entender. Esperemos que seja habitação, preços não excessivos. Sobre isso, o que estava a reter o lançamento da obra do novo Centro de Saúde era a permuta dos terrenos, portanto, do edifício da antiga Ordem dos Economistas, que estava acordada com o promotor imobiliário que está a fazer o chamado quarteirão inglês, portanto, a reabilitação do edifício onde estava o Hospital Inglês, que estava em conversação, aquilo tinha sido acordado, mas depois não era assinada a permuta, houve ali uma janela de tempo que acabou por caducar, tinha que se refazer todo o processo. Portanto, infelizmente, acho que é a melhor maneira como eu tenho para categorizar a perda da janela de oportunidade que obrigou a refazer todo o processo, mas pronto, não vou entrar em detalhe sobre o facto da Câmara. Compreende-se que às vezes as mudanças de executivo possam ter uma necessidade de reorganizar, de voltar a pegar nas pastas e de querer analisar o que está em cima da mesa antes de adjudicar uma coisa que vinha de trás, digamos assim, às cegas, mas neste caso essa hesitação fez-nos perder de facto muito tempo útil, o que vai acabar por significar o atraso por uns 4, 5 anos da abertura do novo Centro de Saúde. A informação que tenho é que a permuta já foi executada e, portanto, a CERU estará a fazer o lançamento do concurso público para a empreitada. Tenho ideia que deve ser, por acaso, os serviços que me precisem, eu creio que é Conceição Construção, certo? É, exatamente. Ou seja, o que existe é só um desenho em bruto e que o contrato será a Conceição Construção. Portanto, implica não só o desenho do projeto final do novo Centro de Saúde e a própria construção. Portanto, creio que deve ser coisa para 4, 5 anos, infelizmente, mas passamos pelo menos a... Sim. Para além dos 4, 5 anos que já perdemos, sim. Ele devia estar em funcionamento, eu gosto de pensar que ele já devia estar em funcionamento ao mesmo tempo que os primeiros desta leva. Pronto, admitindo que às vezes as coisas têm que haver ali um encadeamento, dedica-se primeiro a uns e depois a outros, compreendia que não fosse 2, 3 anos depois dos primeiros. Ora, os primeiros abriram já no final de 2021, portanto eu acho que o compreensível era estarmos a falar de 2023 para eles estar a abrir. Não, realisticamente acho que se estivermos em 2028 com ele a abrir, será positivo. Pronto, será positivo no cenário daquilo que é a realidade atual. No cenário do que devia ter sido, é uma catástrofe. É o que tenho a dizer. Mas pronto, pelo menos temos a garantia de que ele vai existir e que vai existir na nova localização com as dimensões adequadas. Isso sim, já nos deixa razoavelmente felizes, diria. Sobre o pavilhão, eu não partilho da ideia de que o pavilhão a meia encosta não sirva à população da Quinta do Loureiro. O Centro Social José Luís Coelho, que se situa precisamente ao lado da localização que neste momento está a ser apontada, serve a população da Quinta do Loureiro. E serve com creche, serve com centro de dia, está servida, havendo alguma diferença de cota, não é tão significativa como seria para o topo do Planalto, em que aí sim considero que seria totalmente desadequado. Uma das primeiras localizações foi junto à piscina, ali na Rua Correteles, e essa sim era manifestamente uma localização que não servia à Quinta do Loureiro. Eu entendo que o meio da encosta já serve, está bem servido de transportes, ou seja, é uma paragem do autocarro e potencia a ida a pé e tem um efeito, que é um efeito que também me parece estruturante, que é traz vida àquela encosta. E traz vida, ou seja, o pavilhão terá uma utilização tanto diurna como noturna. É reconhecido, os pavilhões muitas vezes são procurados por quem procura em período pós-laboral fazer prática desportiva, grupos de amigos que pretendem alugar para jogar futebol uns com os outros, e isso prolonga-se muitas vezes pela noite adentro, e portanto, o haver ali um elemento estruturante que atrai pessoas
vai contribuir para a desguetização de todo aquele espaço e, portanto, para trazer alguma vida e alguma normalidade também àquela encosta. O ideal teria sido fazê-lo lá em baixo. Era a minha primeira opção. Infelizmente, não só constava uma reserva de construção das infraestruturas de Portugal sobre aqueles terrenos, como essa reserva servia para fazer a ligação da linha de cintura à linha de Cascais. Eu troco sempre a de Cascais e de Sintra. Neste caso era a linha da linha de cintura à linha, exatamente. Pronto. Essa ligação que estava nessa reserva de construção, mas que não constava, em boa verdade, nenhum plano de investimentos, foi incluída no Plano Ferroviário Nacional, que determina os investimentos para os próximos 10 anos. O parecer desta Junta de Freguesia foi desfavorável à inclusão. Nós não temos um parecer formal, não há um momento em que nos seja pedido um parecer formal, havia uma consulta pública e a Junta de Freguesia enviou, em nome do Executivo então em funções, portanto, o Executivo anterior, o parecer desfavorável a essa ligação. Não só pelo impossibilitar do pavilhão, mas também porque entendemos que um bairro que já vive ensanduichado entre uma avenida, que só é avenida em nome, porque aquilo na realidade é uma via rápida, com 4 faixas para cada lado, em vários pontos, com uma linha de comboio atrás, do outro lado do vale, outra linha de comboio já agora, com os efeitos que isso tem em termos de barulho de ruído, e depois toda a diferença de cota para Campo de Ourique, mais uma ligação, ainda por cima aérea, se não fosse devidamente acautelada em termos de questões de ruído para aquela população, seria manifestamente uma coisa que ia fustigar ainda mais aquela população e guetizar ainda mais aquele bairro. Portanto, ensanduichando ainda mais. Foi esse o nosso parecer. As indicações que tivemos em contactos posteriores com o então Secretário de Estado das Infraestruturas era que a criação dessa linha permitiria, portanto, asseguraria sempre as questões do ruído, tudo isso, com proteções que proteções de ruído que, em muitos casos, até nem existem nas ligações atuais, e que implicaria a desativação, ou melhor, não é a desativação, eles incluiriam como compensação o enterrar do resto da linha, portanto, que segue ali a sequência do túnel. No fundo, empurrar para a frente a saída do túnel, para que a saída do túnel não fosse ali junto ao bairro. Pronto. Isso já de si era uma vantagem. Pronto. Ainda numa situação que entendemos que o ideal era mesmo que não acontecesse, mas sendo uma intervenção considerada de interesse nacional, que para todos os efeitos o é. Eu discordo que deva ser feita ali, mas compreendo que da perspectiva da engenharia e da perspectiva da engenharia de quem tem uma visão nacional, aquela seja de facto a melhor hipótese do ponto de vista da engenharia. O que não quer dizer que o seja do ponto de vista social. Compreendendo essa visão, a escolha extravasa largamente o âmbito das competências e da decisão da Junta de Freguesia, não obstante, reitero, o parecer ter sido negativo, como foi também o parecer que a Associação de Moradores enviou e que nos colocou em CC, em conhecimento, peço desculpa. Portanto, a Associação de Moradores também enviou um parecer negativo no momento, na discussão pública do Plano Ferroviário Nacional. Não obstante, o que constou da versão final do plano era, de facto, aquela ligação como uma ligação estratégica a efeitos nacionais. Portanto, a partir daí, mantemos a nossa posição que não devia ser feita, no entanto, se vier a avançar, faremos sempre questão de tentar salvaguardar ao máximo os moradores. O que é que foi, nomeadamente com as medidas anti-ruído e com a garantia, então, pelo menos, do enterrar da via para que se elimine mais um elemento que temos ali de segregação do bairro. A localização do pilar naquela localização implicava que o pavilhão a ser construído ou não tinha as medidas regulamentares ou não tinha a dimensão necessária. Não era isso, pura e simplesmente não tinha a ser feito, não tinha as dimensões regulamentares.
Isso entendemos que vem completamente comprometer a função do pavilhão. Que para as poucas coletividades que ainda sobrevivem, daquelas que existiam na encosta do Casal Ventoso, a não existência de um pavilhão que lhes permita assegurar a prática desportiva foi precisamente o que foi conduzindo a que aquelas, creio que eram 11, 13 coletividades originais, neste momento estejam resumidas a 2, com uma prática desportiva muito débil, em virtude daquilo que é a falta de equipamentos. Nós com o projeto que temos da Community Champions League, que é um projeto que tem as provas dadas, aquela equipa foi não só campeão a nível nacional, como depois campeão a nível europeu. Mesmo assim, temos muitas vezes, quando chove, que pedir o campo do lado de Alcântara, da Quinta do Cabrinha, para treinar, que é coberto, mas que não tem laterais, e, portanto, quando há chuva com vento rajada, também molha e impossibilita a prática. Ou seja, isto é numa coisa que é uma competição, chamemos-lhe mais amigável e menos profissional. Numa competição que se pretenda profissional, que é aquilo que uma coletividade ambiciona, e era o que tínhamos. Note-se, o Lisboa Futebol Clube, quando tinha futsal, chegou à segunda divisão, exatamente. Portanto, obviamente que qualquer pavilhão que não tenha as medidas oficiais compromete o seu efeito. Havendo a hipótese da encosta, vamos ter, atenção, custa o dobro, porque requer todo um trabalho de fundações e de estabilização de terrenos que lá em baixo já não requeria. Uma das coisas que também foi compromisso das infraestruturas de Portugal, portanto, do Ministério das Infraestruturas, foi precisamente que, ao incluir no Plano Ferroviário Nacional aquela ligação que inviabilizava a construção ali do pavilhão, pagaria, no fundo, a diferença da construção do pavilhão a meia encosta. Na realidade, o que eles fizeram, o que eles assumiram foi, eles teriam sempre, se a escola ainda existisse e não tivesse sido demolida, eles teriam sempre o encargo da relocalização da escola. E, portanto, teriam sempre que pagar uma escola nova. Ora, o valor de uma escola nova corresponde sensivelmente a metade do valor do pavilhão a meia encosta. E, portanto, esse fator para a Câmara Municipal já foi um fator de segurança suficiente para eles dizerem, ok, então avançamos com a obra, sabendo que as infraestruturas de Portugal assumirão, grosso modo, metade do custo. E isso, para eles, já sentiam que viabilizava a obra. Para nós, o que é fundamental é que aquele equipamento seja colocado a uma distância que viabilize a sua utilização por parte da população da Quinta do Loureiro e do bairro Ceuta Sul. Entendemos que a meia encosta, não sendo a localização ideal, que para nós era lá em baixo, onde estava a escola e as piscinas, entendemos ainda assim um compromisso dentro do possível, que já responde às necessidades imediatas. E pronto, e a prova disso é que ao lado temos o Centro Social José Luís Coelho, que serve àquela população e que reconhecidamente o faz. Portanto, ir numa população de mães com crianças pequenas que as vão colocar à creche e numa população mais idosa que faz dali uso de centro de dia e, portanto, ambas, se é execuível para ambos, também será execuível para a prática desportiva. Mas pronto, nota que isto nunca era a nossa primeira escolha, foi uma solução de recurso que entendemos que ainda assim é viável. Sobre a reabilitação dos edifícios da Quinta do Loureiro por parte das Jabalas. É verdade, é uma das coisas que temos vindo a... Não é de agora, já foi elencado várias vezes, não só em reuniões com as Jabalis, mas também em reuniões com a vereadora, a necessidade da reabilitação daqueles edifícios. Já houve uma reabilitação profunda dos edifícios na Quinta do Cabrinha, do lado de Alcântara. Não há razão para que os edifícios da Quinta do Loureiro não tenham igual tratamento. Os elevadores na Quinta do Cabrinha funcionam. Na Quinta do Loureiro estão cronicamente avariados, sendo até já a prática comum de deixar um avariado e arranjar só um, pelo menos, peço desculpa. Tenho que pôr o telemóvel em silêncio. Portanto, já é uma prática errada. O assumir que se mantém apenas um elevador em funcionamento, que eu já considero da pior prática.
O assumir que esta situação fica assim, que os olhos de entrada estão como estão, em particular nos lotes que estão mais próximos do tráfico de droga e, portanto, mais tomados pelos traficantes. Já agora, o aceitar que é possível bairros municipais, propriedade da Câmara Municipal, estarem tomados por traficantes, é uma situação absolutamente inaceitável. E isto aplica-se tanto à Câmara Municipal como à Polícia de Segurança Pública, ao Ministério da Administração Interna. Portanto, isto não é uma coisa que seja só culpa da A, de B ou de C. Isto é inaceitável para o Estado de Direito. Quando obtemos respostas por parte da polícia de que não há condições para o patrulhamento apiado em segurança, e muitas vezes que não há condições, inclusive, para o patrulhamento com veículo de carro em segurança, e que só o fazem com as carrinhas do Corpo de Intervenção, isto é, obviamente, um aceitar o abandono daquele território por parte das forças que têm a responsabilidade por garantir a ordem pública. E isso é, obviamente, inaceitável. Portanto, há todo um conjunto, seja ao nível do estado dos edifícios, das habitações, a quantidade de moradores que nos relatam problemas que ficam anos por serem corrigidos, desde infiltrações, moradores que se disponibilizam, inclusive, a fazer eles próprios as alterações, pagando, e que não são autorizadas pela GEVALIS, sabendo eles que, se as fizerem sem autorização, podem ver-se desalojados. Portanto, são situações absolutamente inaceitáveis. Dar nota. Alterações estas que nós também já nos disponibilizamos para fazer, inclusive com recurso a fundos próprios, se a GEVALIS nos autorizar. Autorização que também não foi dada. Nós disponibilizamos-nos, por exemplo, a fazer a correção de obras de adaptação para pessoas a quem as casas foram atribuídas já há 20 anos e que, entretanto, em virtude da sua idade, têm condições de mobilidade reduzida e necessitam de adaptação das suas habitações, por exemplo, da transformação de banheiras em polibãs com banco, todo esse tipo de intervenções. Note-se, igual que também já nos disponibilizamos a fazer a pessoas que moram em habitações camarárias nos Sete Moinhos. E tanto num caso como noutro, a resposta foi negativa. E tão mais simples como nós disponibilizámos-nos a arranjar as caixas de correio, que estão todas rebentadas. Também nos disponibilizámos, orçamento próprio da Junta de Freguesia, autoriza-nos que arranjamos. Não fomos autorizados. Portanto, há um conjunto de situações, é assim, arranjar o prédio, isso até gostávamos, mas com fundos próprios aí já não chega. Mas até as pequenas intervenções que nós nos disponibilizamos e dissemos, não precisamos de dinheiro, não precisamos de um CDC, precisamos de uma autorização, nem isso fomos autorizados a fazer. Sobre as lojas, idem aspas, fizemos já há bastante tempo um levantamento de todas as lojas na Quinta do Loureiro que estão de porta fechada. Ou seja, que, podendo estar atribuídas, não estão em funcionamento, não têm uma porta aberta. Foi-nos respondido por parte da Câmara que todas as lojas estavam atribuídas e não havia lojas disponíveis. Pronto. Sabemos agora, por acaso, que até há uma associação que vai entregar uma este mês, porque está a sair de lá, está-se a ser relocalizada nos Olivais, salvo erro. Mas à data, todas as lojas estavam atribuídas. Ao que nós enviamos, novamente, este levantamento, dizendo elas podem estar atribuídas, mas não estão em funcionamento. Bem, há algumas que estão atribuídas com vidros partidos, claramente ao abandono. Há outras que estão atribuídas, mas servem apenas para receptáculo de correio, ou, na melhor das hipóteses, armazém, de instituições que não desenvolvem ali atividade. Ora, todas as instituições, o que não falta pela cidade fora são espaços de armazém, em locais que não são, ninguém quer. Se estas instituições precisam, ou de uma caixa de correio, ou de um espaço de armazém, que lhes seja atribuído noutro local. Aquelas lojas são fundamentais para que o bairro possa ter uma vivência de bairro, para que os moradores possam desenvolver projetos económicos que, como em qualquer local da cidade, uma pessoa quer abrir uma lavandaria, uma pessoa quer abrir uma padaria, quer dizer, e aqueles locais, muitos daqueles moradores têm negócios desse género noutros sítios e gostavam de os ter no seu bairro e de os transladar para o seu bairro. E não podem fazer porque formalmente todas aquelas lojas estão atribuídas. As coletividades que ali operam, muitas vezes, podiam ampliar a sua oferta desportiva e não fazem porque não têm mais espaço, não têm espaço balneário. Se por exemplo, a Associação Paulo Seco conseguiu alargar porque ficou com o espaço que era da GEVALIS. No caso do Lisboa Futebol Clube, por exemplo,
a sala que têm é uma sala que funciona como um espaço de estadia, tem uma outra sala que funciona para eventos pontuais, mas onde eles às vezes, por exemplo, até fazem umas aulas de Zumba, umas coisas, mas não têm uma zona de balneário. Portanto, até os jovens das equipas que vão treinar têm que se vestir dentro de salas que não são apropriadas para isso ou nas casas de banho. Não têm balneário formal para tomar duche após os treinos. E quando queremos desenvolver atividades com a população mais sénior, também não temos um espaço em condições para que as pessoas possam equipar e vestir. Portanto, há entre as entidades e as associações que podiam fazer uso daquele espaço. Bom, entre a polícia, que lá teve um dormitório e o fechou. E era, obviamente, outro elemento estruturante do bairro e deixou de o ser. E todas as demais lojas que podiam ter atividades estruturantes, podiam ter, fossem atividades económicas, fossem, por exemplo, podia-se instalar lá uma entidade pública, lojas do município de Loja Lisboa, onde as pessoas podem aceder a serviços do município, para um espaço cidadão. Portanto, há todo um conjunto de serviços que se propôs para aquele espaço e que nunca foram possíveis porque as lojas estão formalmente todas entregues a entidades que depois não fazem uso delas. E isso é uma das coisas que já formalizamos à Câmara por várias vezes e não obtivemos resposta. Sobre o bairro da Quinta do Loureiro, em geral, eu entendo, nós assinámos, a Junta de Freguesia assinou há cerca de, já vão quase 3 meses, exatamente, foi no início de março, aquela carta aberta a todas as instituições que tinham intervenção no território. A carta serviu para chamar a atenção para o estado da situação, mas temo que não tenha produzido, pelo menos a curto prazo, todos os efeitos que se pretendiam. Houve uma intervenção corretiva por parte da Câmara Municipal e da Gebalis em alguns pontos, que se corrigiu a situação naquele microlocal, apenas empurrou o problema para outros locais nas redondezas. E em muitos casos tirou o problema de uma coisa que era óbvia e visível no imediato da Avenida de Ceuta e, portanto, chocava todas as pessoas que por ali passavam, e atirou para as traseiras dos bairros. E, portanto, aquela população continua a conviver com o problema, muitas vezes ainda mais debaixo da sua porta. Quem passa na Avenida de Ceuta, porventura, já não fica tão chocado. Fala-se, e aí vejo com a maior preocupação, da ampliação da sala de consumo assistido, que, não obstante ser um equipamento de saúde, que tem excelentes números no que toca a prevenções de overdose e à sua procura por parte da população toxicodependente, não obstante tem sido outro elemento desagregador do bairro. Porque, ao ser apenas uma, naquilo que era previsto ser uma rede pela cidade, teve o efeito não de responder apenas ao problema existente, retirando o consumo da rua, mas sim de agregar problema e de agregar consumo do resto da cidade. Manifestamente, apesar dos bons números e apesar dos resultados que tem no sentido da prevenção das overdoses, para a melhoria das condições de vida daquele bairro, para a melhoria das condições de vida dos moradores, não o fez, pode ser inclusive vista como um elemento que veio piorar a situação. Nesse sentido, para além de todos estes problemas já foram elencados individualmente diversas vezes para várias das entidades competentes, especialmente ao nível da Câmara Municipal. O que é que eu entendo? Eu entendo que isto é um problema, isto não é um problema de Campo de Ourique. Isto não é um problema de Campo de Ourique e Alcântara, não é um problema de Campo de Ourique, Alcântara e Estrela. Isto é um problema da cidade de Lisboa. E a cidade de Lisboa é a capital do país, portanto isto na realidade também é um problema do país. A maneira como nós olhamos para a situação da toxicodependência nos anos 90 foi determinante para que o problema fosse não resolvido, porque se ele tivesse sido resolvido não estávamos a viver com ele hoje em dia, mas que fosse menorizado para uma escala totalmente dispar daquilo que era nos anos 80 e no início dos anos 90. E em grande parte até quase ao final dos anos 90. Portanto, o que permitiu que se lidasse com o problema de uma forma a que o tenha menorizado ao ponto de termos caído no erro de pensar que ele estava resolvido quando não estava na sua totalidade e que agora começa a ressurgir, foi precisamente termos olhado para ele como um problema de nível nacional. E eu entendo que ainda vamos a tempo, de voltar a ter uma perspectiva nacional, e digo uma perspectiva nacional porque também há bairros no Porto que estão com uma situação semelhante, portanto, há mesmo uma necessidade
de voltar a olhar para o problema da toxicodependência com um olhar nacional, mas também com um olhar de cidade. E daí, é meu entender, que devemos chamar todos os atores com responsabilidades, para começar, os atores com responsabilidades políticas. Obviamente as 3 juntas de freguesia, mas essas já estão no terreno e já têm participado dos diversos alertas, a Câmara Municipal, através do Sr. Presidente da Câmara e dos vereadores com as competências, mas também os responsáveis políticos ao nível nacional, nomeadamente a Ministra da Administração Interna, a Ministra da Solidariedade e Segurança Social e Trabalho e a Ministra da Saúde. Chamando estas 3 entidades e depois as entidades por elas tuteladas com competência técnica, leia-se no caso da Câmara a GEVALIS e já agora a Polícia Municipal, no caso e obviamente depois ao nível da ação social, as equipas de rua, tudo isso, ao nível do Ministério da Saúde, o ICAD, ao nível do Ministério da Segurança Social, lá está, todas as entidades com competências, nomeadamente a Santa Casa, mas também outras diversas entidades na dependência do Ministério da Segurança Social, no caso da Administração Interna, a Direção Nacional da Polícia de Segurança Pública e a Direção Metropolitana. É meu entender lançar o desafio às 3 juntas de freguesia que partilham este território. Por acaso eu digo 3 porque tenho sempre pensado a situação a 3, mas tem-me sido reportado que o problema também já começa a extravasar para cima, para Campo Lido. Portanto, farei também essa abertura ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Campo Lido, se assim o entender. A partilhar deste convite para uma reunião conjunta em que possa ser definida uma verdadeira estratégia integrada ao nível nacional. É recorrente, quando nós reunimos com estas várias entidades, esbarrar em problemas que são competências de outras. Falamos com a polícia, ok, vamos fazer isto, mas aqui esbarramos com um problema ao nível da gestão do espaço público, que é municipal. Se o bairro não estivesse disposto desta forma, se estivesse disposto de outra, se os pátios não fossem assim, se fossem de outra, se os acessos ao bairro não fossem feitos desta forma, fossem de outra. E é um exemplo. Da mesma maneira como quando falamos muitas vezes, quando temos reuniões com entidades que depois requerem uma intervenção, mas e depois temos um problema ao nível do ICAD, ou se falamos com o ICAD, depois temos um problema ao nível do acompanhamento posterior por parte das equipas de rua, por parte da Segurança Social, do Ministério da Segurança Social. Portanto, há vários pontos em que a estratégia esbarra nas competências de outras entidades. O que isso, para mim, só evidencia é que tem que haver uma estratégia integrada, em que todas as entidades se sentam e delineiam uma estratégia conjunta, em que podem reportar à mesma mesa, dizer aqui é onde esbarramos na vossa competência, aqui é onde vocês esbarram na nossa, e daí delinear uma estratégia que diga, ok, então vamos, e obviamente um empenho de meios, não há dúvida nenhuma. Pronto, mas os problemas só se resolvem querendo resolvê-los. E querer resolvê-los implica alocar meios à sua resolução. O que é que eu tenho a certeza? Tenho a certeza que, da mesma maneira que vai ser muito mais caro resolver o problema hoje do que se o tivéssemos resolvido há 10 anos, quando começámos a perceber que a situação estava outra vez a piorar, será infinitamente mais caro resolvê-lo daqui a 10 anos e não hoje. Portanto, o empenho de meios é ainda assim racional. E eu diria que é o mínimo que é exigido a quem detém responsabilidade sobre a coisa pública. Portanto, é esse é isso que eu me proponho. É convocar todas estas entidades para uma reunião, da qual sairá necessariamente um grupo de trabalho para depois consolidar isto numa estratégia integrada. Essa estratégia integrada tem que ouvir todos, quer a população, quer as entidades que trabalham o território, portanto, tudo isso, mas, acima de tudo, tem que partir das entidades que têm responsabilidade. Portanto, e não podemos ficar apenas no vamos ouvir e vamos integrar e depois construímos a partir daí. Tem que haver iniciativa, tem que haver liderança. É isso que se pede aos responsáveis políticos, é que liderem o processo. E depois vamos construir uma solução integrada, vamos ouvir a população, vamos ouvir as várias entidades que trabalham, e isso é fundamental. Sem dúvida, é isso, com certeza, sem dúvida. Mas para tudo isto chegar, temos sequer conseguir sentar toda a gente à mesma mesa, que é uma coisa que até hoje não aconteceu. Portanto, temos primeiro que sentar toda a gente à mesma mesa e terem noção daquilo que são as suas dificuldades e do que é que as dificuldades dos outros dependem de si. E depois, começar a construir uma estratégia e, no âmbito da construção dessa estratégia, obviamente, ouvir a população, ouvir as entidades que trabalham. E acho que só assim é que conseguimos ter uma resposta abrangente
que responda ao problema. Sem isso, vão ser pensos rápidos que vão ser mesmo daqueles que nós colamos e descolam a seguir. Que é o que eu, infelizmente, sinto que tem vindo a acontecer com as várias intervenções que têm sido feitas. Têm sido intervenções avulsas, que não obstante, e não coloco aqui em causa a boa vontade de quem as tem feito, mas que são intervenções avulsas, desarticuladas, e que depois não têm o impacto, têm apenas um minimizar temporário da situação A, B ou C, que não tem o impacto naquilo que é a verdadeira qualidade de vida dos moradores, que é a verdadeira situação que ali temos ao nível do consumo e ao nível do tráfico de droga. Sobre os 7 moinhos e a carreira 64B, é uma das coisas, nós já originalmente tínhamos feito o pedido que ela chegasse aos 7 moinhos. A Carris tem ideia, tinha-nos dado a indicação de que era impossível cumprir os trajetos, fazendo aquele desvio e fazendo mas havia uma questão se conseguia fazer a inversão de marcha, se não conseguia fazer a inversão de marcha. Na altura a rua também ainda estava em intervenção quando foi desenhada a carreira. Aliás, foi até, salvo erro, corrijam-me os serviços, a carreira entrou em funcionamento ainda antes da intervenção da requalificação da rua. Exatamente. Isso. Exatamente. Não, eu sei que foi no início de 21, já não tinha, era precisão, quando é que começou também a obra da requalificação da rua, que foi também em 21, admito que uns meses a seguir. Na altura foi entender da Carris que não havia condições para assegurar a carreira de bairro com essa paragem extra. Portanto, o que foi acautelado foi aquela paragem no cimo da Rua Duarte de Carvalhão, exatamente onde desemboca a Rua dos Sete Moinhos. Entendemos que sim, ainda assim isso não servia verdadeiramente uma população manifestamente envelhecida, numa rua que tem algum pendente, por isso entendemos que colocar o porta a porta, que tinha sido suspenso no resto da freguesia, a colmatar precisamente os 2 pontos que não eram servidos pela carreira de bairro, que era o fim da Rua Maria Pia e a Rua dos Sete Moinhos, e que está em funcionamento até hoje. Não obstante, a carreira de bairro está a ser revista, porque é a intenção da Carris fundir as 2 carreiras de bairro numa só carreira que tenha mais autocarros, portanto, em vez de 2 carreiras com uma periodicidade de passagem mais lenta, fazer uma carreira com uma periodicidade de passagem mais rápida. No âmbito disso, e tendo sido a rua reorganizada, tendo sido a rua reabilitada, vamos solicitar que seja estudada novamente a hipótese do autocarro ir lá fazendo a inversão de marcha. Temo que os argumentos da Carris possam ser semelhantes. Em último caso, a decisão e o parecer é municipal, é da Carris. Não obstante, nós vamos continuar a lutar para que essa hipótese exista. Dou nota de que venha a ser implementada essa inversão de marcha, será certamente com a perda de lugares de estacionamento no final da rua para que o autocarro possa fazer a curva. Portanto, é isso. Foi ali criar. Mas dou só nota de que, se essa situação for entendida como viável, vai ter de haver a colocação de pilaretes e de balizadores de borracha a impedir que estacionem ali carros e que para garantir que é possível fazer. Isto admitindo que, mesmo com a retirada dos carros, seja possível, que não estou certo. Mas aí é um parecer técnico da Carris, eles fazem os testes com o autocarro, veremos se é possível ou não. Se for possível, é a nosso entender que deve ser feito, tal como já era anteriormente. Como estamos agora aqui a ter um momento de revisão do trajeto, entendemos que é uma boa altura para que isso seja reavaliado. Se for possível, é a nosso entender que deve ser feito, mesmo que isso signifique perder ali alguns lugares de estacionamento. Agora, fazendo a viragem, é uma questão de estudar, é para isso. Claro. Exatamente, e manter pelo menos ali uma estação, que depois uma paragem. É uma decisão que não custa nada. Eu entendo, em vez de fazer aquela curva apertada, só uma luz de 7 meio, por causa de vir a meio lugar. Sim. É nosso entender isso, e é nosso entender, inclusive, porque a Câmara Municipal tem vindo progressivamente a descontinuar o serviço dos alfacinhas, que eram os autocarros escolares. Os alfacinhas que serviam a população da Quinta do Loureiro para a escola agora integrada na Manuela Maia, portanto a antiga escola Val Alcântara, já foi descontinuado e está neste momento a ser feito pela carreira de bairro com monitores da junta de freguesia a assegurar a segurança daquelas crianças.
Câmara Municipal relatou-nos a semana passada que estava com dificuldades em assegurar os monitores para a carreira que assegura o acesso à Escola de Santo Condestável. Preocupa-nos que isto possa ser um pré-aviso, no fundo, de que essa também venha a ser descontinuada. Entendemos que é absolutamente fundamental que haja uma resposta de carreira de bairro que chegue que seja o mais abrangente possível ao nível do bairro. Portanto, sim, eu diria que, a ser tecnicamente viável, tem de acontecer. Vamos ver. O pedido está feito. Não, era essa. A questão do porta a porta, parece que não há horários estipulados. Esse é que é o problema. Porque se o porta a porta fosse como o autocarro da Carris, sabia-se que aos X horas e minutos e segundos passa ali. O problema é que não há horários definidos. Não, o porta a porta tem horários definidos. Tem horários, as pessoas sabem todos o horário. Admito que possam não saber. É Nós, na altura, fizemos peças de divulgação, podemos voltar a fazer e reiterar. Também visíveis. Sim. Claro que sim. Nós, na altura, fizemos, divulgamos no site da Junta de Freguesia, nas redes, nos canais de género. Admito que já tenha passado algum tempo e parte da população possa já não ter esse horário. O horário é especialmente focado no início da manhã, precisamente para servir, foi aquilo que nos foi relatado com mais premente por parte da Associação de Moradores na altura, que era os utentes do centro-dia ali na Ferreira Borges. Porque o autocarro também não vai à Rua dos Sete Moinhos e era precisamente a situação mais premente. Era a dos residentes na Rua dos Sete Moinhos, que eram utentes do centro-dia e que tinham dificuldades de deslocação e que não eram servidos nem pela carreira de bairro, nem pela carrinha do centro-dia. E, portanto, o horário do porta-a-porta foi alocado precisamente a isso, mas também, naturalmente, para aquelas pessoas que queiram fazer as suas compras da parte da manhã e, portanto, a deslocação aos supermercados. Mas eu vou pedir que sejam reforçada a comunicação do horário de funcionamento do porta-a-porta. Muito obrigado pelas questões. Pergunto se mais alguém tem alguma questão ou deseja usar a palavra. Registro um pedido aí atrás. Eu cheguei um bocadinho atrasado, mas Ora essa, não sei se já falaram nisto ou não. Eu gostava de saber, pronto, a nível da Junta de Freguesia, se estão a fazer ou se pensam fazer alguma coisa para melhorar o estacionamento em Campo de Ourique, que cada vez está pior. E, nomeadamente, aqui a Rua Francisco Metrace. Sim. Eu não compreendo porque é que não põe aqui ao menos o parquímetro amarelo ou vermelho, porque é assim, nós vamos a tantas zonas de Lisboa e é só parquímetro amarelo, parquímetro vermelho, e aqui esta rua, que é um autêntico caos, que é assim, para além de não haver estacionamento, é carros em segunda fila, aliás, aqui em frente à Europa, constantemente. Porquê é que não põe aqui parquímetro vermelho? Ou então, eu não sei se os senhores da EML podem multar, ou não sei, os carros que estão sempre aqui em segunda fila. Eu pedia só no final da intervenção que indicasse o seu nome. Pedro Rodrigues. Peço desculpa, Pedro Rodrigues. Com certeza. Obrigadíssimo. Sobre estacionamento. Há duas soluções de estacionamento em silo previstas para Campo de Ourique. Uma no Pátio das Sedas, onde hoje em dia temos um estacionamento apenas à superfície, mas cujo terreno, que era originalmente arrendado, foi depois comprado pela EML, com vista à construção de um parque em silo, com cerca de, são 530, são qualquer coisa assim à volta disso, lugares. Portanto, um aumento muito substancial da capacidade, porque ele, como está mais alto que a cota da rua, cavando apenas até ficar ao nível, permite ganhar ali 2 pisos e depois os prédios em causa têm pelo menos mais 3 pisos para cima, portanto ficaríamos com um parque de 5 pisos. Essa seria a grande solução de estacionamento, estamos a falar de 500 lugares em Campo de Ourique, seria a grande solução e o único local onde temos neste momento uma possibilidade de o fazer, porque não há outros sítios em que consigamos construir. No início da Ferreira Borges, entre aquela zona da EPAL, onde os edifícios foram demolidos. Exatamente, há ali imenso espaço. Porquê é que não aproveitam aquilo?
É uma boa pergunta. Temos-la feito recorrentemente à Câmara Municipal. Originalmente estava aí prevista, isto no final do mandato de que terminou em 2021, uma bolsa de habitação a renda acessível. Também foi falado como um local possível para o novo quartel dos bombeiros, que entretanto vai ficar onde está, tendo sido o terreno onde o quartel dos bombeiros neste momento está situado é da EPAL, e a EPAL vai lá construir um edifício, entrou em acordo com os bombeiros para conseguir refazer o quartel dos bombeiros, que também precisa de ser refeito porque está em condições estruturais muito débeis, de refazer o quartel de bombeiros, acautelando o edifício que a EPAL lá tenciona construir. Portanto, até uma solução bastante feliz, dada que os bombeiros não tinham o valor para construir o quartel noutro sítio. A Câmara tinha feito uma permuta de terrenos, mas os encargos da construção do novo quartel ficariam sempre do lado dos bombeiros e eles não tinham como fazer, procuraram vários parceiros para que o conseguissem fazer e não tinham como. Assim, vai ser acautelado pela própria EPAL, segundo creio, e será compatibilizado com o edifício que a EPAL lá vai construir. Certo, mas aquele espaço que eu estou a falar, certo, estou apenas a dizer... nem é jardim, nem é... Não é nada. Aquilo não é nada. Neste momento não é nada. E podia-se aproveitar. Isso. Tendo caído a intenção da Câmara de lá construir uma bolsa de habitação a renda acessível, a Junta de Freguesia ainda assim identificou a hipótese de ceder o atual edifício da Junta de Freguesia para ser reconstruído como habitação de renda acessível. O edifício da Junta de Freguesia tem 3 andares, mas se formos ver a cota dos restantes edifícios do quarteirão, podia facilmente chegar aos 5, 7. Pronto. O edifício, o terreno ao lado, neste momento não tem condições para construção devido à dimensão dos edifícios restantes. Portanto, não tem créditos de construção aquele terreno. Se fosse para habitação renda acessível, o regulamento já permite a alocação de créditos de construção se for para uso público, que é o caso da renda acessível. Portanto, podíamos com aqueles 2 terrenos ganhar uma bolsa de renda acessível já com uma dimensão interessante. Nós disponibilizámos-nos para ceder aquele edifício da Junta de Freguesia onde neste momento estamos, para que assim o acontecesse. Aquele terreno em causa poderia ter uso para uma nova sede da Junta de Freguesia, com a localização também da Universidade Sénior, com a construção de um teatro, porque este espaço que nós usamos genericamente, que eu diria que usamos e esprememos todos os usos possíveis para ele, manifestamente não é um teatro. Ou seja, um anfiteatro com bastidores, com um palco, com tudo isso, é totalmente diferente desta sala, que será porventura uma sala multiusos e com uma audiência muito maior. E, portanto, isso, de facto, é uma das grandes lacunas de Campo de Ourique, é um equipamento cultural desse género, que não existe e que estava no programa da Câmara. E, portanto, identificámos esse espaço também. E identificámos também passível de acolher ainda uma creche, que é outra coisa que também faz grande falta cá em Campo de Ourique. Temos uma pressão muito grande nas creches existentes e cada vez mais há mais crianças no bairro, que é uma coisa fantástica. Não obstante, há um déficit de creche. Portanto, disponibilizámos-nos para sinalizar que essa operação podia ser feita e podia ser concretizada. E, obviamente, se a Câmara assim o entendesse, o terreno é camarário, seria ainda possível construir estacionamento subterrâneo. E é só encarecer. O grande problema do estacionamento subterrâneo face ao estacionamento em si é que é muito mais caro. Portanto, o que estamos mesmo a falar é de uma questão de valores e uma questão de opções. A EML, regra geral, tinha um rácio, que era o rácio do retorno económico, que era expectável, quer com os lugares de rotação livre, quer com os lugares que atribui a residentes. E, portanto, a EML faz um rácio económico do que, mesmo que não seja retorno económico que aquele lugar vai ter, ainda assim, um lugar para residentes custa X. Pronto. E eles entendem que o estar alocado a residentes, apesar de não ser retorno económico, literalmente em dinheiro, é um retorno dentro daquilo que é a sua missão. Agora, ainda assim, mesmo para esses lugares, eles estabelecem um valor que é o valor de retorno económico que viabiliza ou inviabiliza a construção daquele lugar. Isto depois também tem
considerando sobre se existem outras soluções perto, sobre quais é que são as outras hipóteses. O estacionamento subterrâneo tem sempre um retorno económico muito, muito, muito mais baixo, porque é muito mais caro de construir. Portanto, havendo a opção em silo, que é mais barata, havendo a opção em silo em dimensão, a opção está identificada. É o Pátio das Sedas, com os seus 500 lugares, é o Pátio do Baúto, com os seus 90 lugares, sendo que já tinha sido possível chegar a uma solução de razoável consenso. O Pátio do Baúto tinha a questão de que uma das entradas para um dos pisos era feita pela Travessa do Baúto. A Travessa do Baúto tem ali um edifício que foi mal implementado, porque aquilo na realidade não era a entrada do prédio. A entrada do prédio foi convertida em loja e vendida pelo promotor imobiliário na altura como loja. Na realidade, tudo isto se resolvia se a Câmara comprasse aquela loja e repusesse aquilo que devia ser a legal entrada do prédio, que foi transformada numa loja. Ainda assim, neste momento o prédio, a entrada faz pela porta de serviço. Ainda assim, a realidade é o que é. Já hoje é uma realidade insegura, porque tem uma entrada que dá diretamente para uma via rodoviária, porque aquilo é uma travessa, é uma rua, não é uma rua particular, é uma rua pública da cidade. Ainda assim, o que tinha sido acordado para garantir que a instalação do parque não ia deteriorar as condições de segurança dos moradores daquela rua e, em particular, dos moradores daquele prédio, seria, ponto 1, que aquela zona, que neste momento é Alcatrão, passasse a ser empedrado de passeio, dando um descontínuo, portanto, mostrando ao automobilista, quando virava para aquela rua, estava a atravessar um passeio e não estava a fazê-lo apenas em estrada. Depois, seria semaforizado, para garantir também que ele tinha que parar e que só podia avançar se tivesse condições para chegar à entrada do parque. Pronto, isto são questões pontuais da ordenação daquela rua. Na realidade, o que garantia a segurança era, pura e simplesmente, aquele piso, que era 30 lugares, tinha que ser alocado aos moradores daquela rua. E, à partida, quem estaciona naquela rua, ao dia de hoje, já são os moradores daquela rua. Portanto, se os lugares daquela rua fossem alocados aos moradores daquela rua, não estávamos a aumentar o tráfego daquela rua, estávamos apenas a lidar com aquilo que já existe. Passava a ser feito, não em estacionamento abusivo em cima dos passeios, porque é uma rua muito pequena e não tem literalmente onde estacionar, neste momento é o que acontece, e passava a ser feito em segurança dentro de um piso, de um parque de estacionamento. Se a totalidade desses lugares não fossem usados pelos moradores da rua, imaginemos, por exemplo, que eles não se candidatavam aos lugares para moradores daquele parque, os restantes lugares seriam alocados à esquadra de Campo de Ourique e aos polícias da esquadra de Campo de Ourique, que, sendo agentes da autoridade, naturalmente se entende, terão uma maior percepção da necessidade de fazer aquele acesso ao parque em segurança. Pronto. Isto era o que estava em cima da mesa, sendo que os outros 60 lugares, esses sim, seriam para os restantes do bairro. Estamos a falar só do piso superior, que era uma das coisas que garantia também a viabilidade económica. Sim, os outros pisos têm entradas independentes. O que permite, aliás, aquele parque ter volume para ter viabilidade económica é precisamente que os 3 pisos tinham entradas independentes, não obrigando a rampas de circulação internas. No caso isto era da Travessa do Baúto. No caso do Pátio das Sedas, é um silo standard com circulação interna e ainda assim com 500 e tal lugares, que é o que verdadeiramente responde. Atenção, estes 2 parques estão projetados desde 2021 e estão orçamentados desde 2021. A sua obra não foi lançada. No caso do Baúto, foi lançado um concurso público, que, tanto quanto sei, não foi adjudicado. No caso do Pátio das Sedas, nunca foi lançado o concurso. Havia uma questão urbanística, que compete, a Câmara é quem vai executar a obra, a Câmara é quem vai fazer o parque, a Câmara é quem resolve a questão urbanística, portanto, com vontade política teria sido resolvida. A verdade é que nunca foi retirado do plano de investimentos da EML o valor da obra, portanto, nunca foi desorçamentada, também porque isso significaria o cancelamento da obra. Portanto, o valor continua lá, ano após ano, no orçamento da EML, parado. O dinheiro está lá, parado, o projeto está feito. Tivemos uma reunião há cerca de 2 meses, creio, com a vereadora do Urbanismo, que
extraordinariamente não estava sensibilizada para a necessidade da resolução do problema urbanístico, coisa que me parece fantástica. Apesar de depois de todas as reuniões que tivemos com a EML, com a Direção Municipal de Mobilidade, que é quem tem a tutela da construção dos parques, aparentemente o urbanismo não estava sensibilizado para a questão. O primeiro draft que nos mostraram da reformulação do Plano Pormenor das Amoreiras, que é o instrumento urbanístico que determina a utilização daqueles terrenos, não tinha em conta a intenção da EML de lá construir um parque, ou sequer a compra dos terrenos por parte da EML. Sensibilizámos a vereadora para essa necessidade e para a contemplação do parque. A verdade seja dita, a vereadora foi sensível ao assunto e da última conversa que tive com ela, que foi uma conversa telefónica, há cerca de um mês, ela deu-me nota de que a nova versão do plano já teria em conta esses elementos. Ainda não nos foi apresentada a nova versão, aguardamos essa apresentação por parte da Câmara, mas pronto, mas a Câmara o urbanismo está pelo menos agora sensibilizado para a necessidade de incluir na revisão do plano a implementação do parque, o que permita desbloqueá-lo. Não obstante, o que é que temos? Temos um parque que está há 3 anos por construir e que está há 3 anos orçamentado. Faz tanto sentido como o que lhe estou a dizer, que a meu ver é zero. Mas a realidade é, tanto um como o outro estão orçamentados há 3 anos, têm projetos feitos, a obra não é lançada. Sobre o estacionamento na Rua Francisco Metrasse, e já agora sobre a EML em todo o bairro. Sim, nós fizemos o pedido, já no eu estou em crer, foi na primeira reunião que tivemos com a Direção Municipal de Mobilidade neste mandato e com a EML. Portanto, assim que foi nomeada a nova administração da EML. Eu estou em crer que se não foi no final de 2021, foi imediatamente no início de 2022. E fizemos precisamente o pedido da passagem da totalidade do bairro de Zona Verde para a Zona Amarela. A pressão de estacionamento que existe em Campolide, aqui ao lado, é Zona Amarela. E tem uma pressão de estacionamento bastante menor a Campo de Ourique. Portanto, Campo de Ourique podíamos estar a discutir se não era ser Zona Laranja. No entanto, é Zona Verde. Nós solicitámos a alteração da zona, foi para estudo, aguardamos resposta. É outra das coisas que temos feito. De notar, nós também solicitámos a passagem originalmente a passagem da totalidade aqui da zona do núcleo do bairro para estacionamento exclusivo a residentes, mas não fosse em período noturno. A Câmara disse-nos que isso era inviável. Ok, somos sensíveis. Falou-se então em 1.800 lugares. Ok, ainda assim um número bastante razoável, sendo que a maior parte deles seriam apenas em período noturno. No final vieram 500 lugares, apenas em período noturno. Portanto, que foram implementados há cerca de 2 semanas. Houve algumas das ruas do bairro que estão neste momento apenas exclusivas a residentes em período noturno. Qual é que é o problema? Também derivado de coisas que foram dado nota nesta reunião. Obviamente, sem fiscalização por parte da EML ou da Polícia Municipal, ser exclusivo a residentes ou não vai dar a grande coisa se não for fiscalizado e se as pessoas não respeitarem. Pronto. A EML, regra geral, só fiscaliza durante o período de tarifado pela EML. Ora, a menos que venha a Polícia Municipal fiscalizar o período noturno, se a EML não fiscaliza, não há fiscalização. Uma das coisas que nós também tínhamos pedido era que fosse alargado o horário de tributação e consequente fiscalização por parte da EML. Também entendemos que não há razão pela qual o bairro tem pressão mais do que suficiente para justificar que seja tarifado à noite. Os moradores têm, obviamente, disto e, portanto, podem estacionar. As pessoas que vêm para o bairro porque querem ir para os restaurantes e que trazem carro devem ser tributadas em período noturno para não estarem a competir diretamente com os moradores quando voltam do trabalho e legitimamente querem estacionar. Pronto, isto foi outra das coisas que solicitámos exatamente na mesma reunião no início do mandato e que até hoje não tivemos resposta. Pronto. Sobre, pelo menos, os carros que estacionam em segunda fila e abusivamente, andámos bastante tempo a solicitar isso, quer à EML, quer ao vereador da mobilidade, neste momento é o vice-presidente da Câmara,
começámos, e dou boa nota disso, nas últimas 2 semanas, a ver a EML mais interventiva no bairro. Ainda hoje, eu estava a almoçar e a EML estava a bloquear carros que estavam estacionados nas esquinas. Diga-se, nós temos casos de carros que estacionam, eu não digo abusivamente, carros que estacionam pela passadeira adentro. Caminhões que bloqueiam completamente a passadeira. A nossa fiscalização documenta estes carros com a nota da matrícula e envia-os recorrentemente para a Polícia Municipal. Há cerca de 8 meses recebemos um e-mail a pedir que parássemos de fazer spam. Pronto. No entanto, dou boa nota de que a nossa insistência ainda assim foi ouvida e eles comunicaram-nos que iam começar a fiscalizar com mais frequência e coisa que tenho visto a acontecer. O que posso fazer é dar boa nota da mudança de atitude e espero que essa mudança de atitude continue e seja aprofundada. Porque, obviamente, a não fiscalização conduz a um sentimento de impunidade, que é o que nós vemos todos os dias no bairro. São carros. E aqui não estamos a falar daquela teoria de que são os moradores, coitadinhos, que não têm onde estacionar e que à noite precisam de estacionar nas esquinas. Estamos a falar de carrinhas de entregas que, em vez de estacionar nos lugares de cargas e descargas, estacionam no primeiro sítio que vem. O primeiro sítio que vem é em cima de uma passadeira ou de uma esquina. A quantidade de vezes, então na Ferreira Borges, mas na Francisco Metraça é igual, especialmente aqui na zona, nas imediações do mercado, a quantidade de vezes que vemos esquinas que têm 4 caminhões numa total selvageria a impossibilitar qualquer atravessamento daquele quarteirão é recorrente. E, portanto, isso é obviamente inaceitável. O que é que nós fazemos? Fotografamos, damos nota à Polícia Municipal, chamamos a fiscalização. Nem sempre somos correspondidos. Ultimamente temos sido com mais frequência. É uma coisa que eu dou boa nota, espero que seja uma tendência que se mantenha e que venha ainda a melhorar. É o que podemos fazer. Sobre a questão da tarifa ser amarela, é uma das coisas que tenciono reforçar assim que possível na próxima reunião que tiver com o Sr. Vice-Presidente da Câmara. Acho mesmo que é daquelas coisas que é fundamental. Obrigado. Pergunto se há mais pedidos de palavra. Não registrando pedidos de palavra e dado o alargar da hora, eu peço desculpa, isto vai ter que ser um pouco rápido. Temos a cerimónia do arranque das celebrações dos 120 anos da Padaria do Povo. Já agora dou boa nota e convido todos os presentes a irem, que é uma coletividade histórica do bairro e da cidade, que é de facto uma coletividade com um grande histórico e um grande histórico de serviço a Campo de Ourique. Vamos então passar às propostas. Começo pela primeira proposta, dos pelouros da educação e ação social, que é a proposta de decisão de adjudicação na sequência de procedimento pré-contratual por consulta prévia para a formação de um contrato de fornecimento de refeições para os programas Praia Campo e Infância, a AFCAF das escolas EB1 mais JI da Junta de Freguesia de Campo de Ourique, mas também para o Praia Campo Sénior, certo? Este é só para os... ok. Para o Praia Campo e Infância. Muito bem. Só porque, como vi que também era ação social, mas é por causa da... Não, então não é pelour da ação social. Ok, pensei que já tinham sido consolidadas. Pronto, é um esforço contínuo. A consolidação orçamental destes 2 programas infantis no pelour da educação. Dou boa nota, espero que para o ano consigamos fazê-lo. Mas pronto, mantém-se aparentemente ainda em separado. Vem na sequência do procedimento de consulta prévia que já tínhamos aberto na última reunião do Executivo. A proposta vencedora é a proposta apresentada pela Sociedade de Instrução e Beneficência Voz do Operário e o valor são 29.547 euros. Pergunto aos membros do Executivo se alguém deseja usar a palavra. Não registro pedidos de palavra. Passamos então à votação. Pergunto quem vota contra. Não registro votos contra. Pergunto quem se abstém. Não registro abstenções. Pelo que a proposta foi aprovada por unanimidade. Peço à senhora vogal com o pelour que depois assina a proposta.
Passamos agora a outra proposta. Decisão de adjudicação na sequência de um procedimento pré-contratual por ajuste direto para a formação de um contrato de aquisição de serviços para a elaboração do projeto de rede de telecomunicações e TUR no âmbito da requalificação urbana da Praça Afonso do Paço e da Rua Duarte de Carvalhão. Estes dois projetos são os dois projetos de requalificação de ruas que temos para lançamento agora em breve. São as duas obras com as quais vamos avançar, decorrentes de CDCs, portanto, contratos de delegação de competências que negociamos com o município. A rede de telecomunicações e TUR é essencialmente o que permite, no âmbito destas intervenções, que não seja acabar com aquilo que temos visto um pouco por toda a cidade, que são os cabos de telecomunicações nas fachadas dos edifícios. Depois tendem a ser assim um novelo infinito, que vão sendo... cada vez que alguém decide mudar de operador de telecomunicações, as operadoras não sabem de quem é que são os cabos que lá estão, portanto colocam mais um e vai-se multiplicando até o infinito, até... Pronto. Isto é uma das coisas que dou boa nota. O município tem de facto feito um esforço por combater e, portanto, no âmbito das qualificações que vamos fazer, vamos também fazer as pré-instalações para que as operadoras depois não digam que são obrigadas a recorrer à cabelagem na fachada dos edifícios e, portanto, fique já tudo preparado. Isto vem na sequência do Regulamento de Infraestruturas em Espaço Público da cidade de Lisboa e, portanto, é daquelas coisas que neste momento é mesmo obrigatório, mas dou boa nota porque é daquelas coisas que acho que é mesmo positivo. Neste caso é a proposta de adjudicação da sequência de abertura de um procedimento pré-contratual por ajuste direto para a formação do contrato de aquisição de serviços para a elaboração do projeto de rede de telecomunicações e TUR no âmbito da requalificação urbana da Praça Afonso do Paço e da Rua Duarte de Carvalhão. O valor em causa são 5.638 euros e a entidade adjudicada é a Netlink Sistemas de Comunicação S.A. após a consulta prévia que também abrimos na última reunião. Pergunto aos senhores vogais se alguém deseja usar a palavra. Não registro pedidos de palavra. Passamos então à votação. Pergunto quem vota contra. Não registro votos contra. Pergunto quem se abstém. Não registro abstenções. Foi aprovada por unanimidade. Muito bem. Temos agora do Plur da Higiene Urbana. Proposta de celebração de contrato interadministrativo de cooperação com o município de Lisboa para o exercício de competências em matéria de higiene urbana e respectiva submissão à Assembleia de Freguesia. Isto é o contrato interadministrativo, portanto, o contrato de delegação de competências resultante da taxa turística de Lisboa. Este contrato tem que ser validado pela Assembleia de Freguesia. O que o Executivo da Junta de Freguesia está neste momento a propor é que seja submetido o contrato à Assembleia de Freguesia para que esta o valide, possibilitando assim ao Presidente da Junta assiná-lo. O contrato vem em linha com os contratos anteriores, aplicando-se aos primeiros 6 meses deste ano, portanto, em boa verdade, ao que tínhamos para trás e que a Câmara ainda não nos pagou, porque ainda não tinha feito um contrato para este ano, dando nota que os 6 meses subsequentes os valores estão a ser revistos, havendo um compromisso por parte da Câmara Municipal em aumentar os valores transferidos para as juntas de freguesia, do qual dou boa nota. O contrato aplica-se aos primeiros 6 meses do mandato e a contrapartida financeira são 80.000 euros. Pergunto assim aos restantes membros do Executivo se alguém deseja usar a palavra. Não registro pedidos de palavra. Vamos então passar à votação. Pergunto quem vota contra. Não registro votos contra. Pergunto quem se abstém. Não registro abstenções. Foi aprovado por unanimidade. Baixando agora a Assembleia de Freguesia para autorização ao Presidente para assinar o contrato. Por último, temos a proposta de celebração do auto de cedência da utilização do espaço municipal, sito na Rua dos Sete Domingos, número 51, com a Câmara Municipal de Lisboa. Isto trata-se de um espaço expectante, de propriedade municipal, que foi identificado passível de ser implementado o projeto da Mercearia Social dos Sete Domingos, que é um projeto da Associação de Moradores dos Sete Domingos, dos quais que fez uma candidatura ao PIPZIP,
bairros de intervenção prioritária / zonas de intervenção prioritária da Câmara Municipal, que com isso assegurou financiamento esse que será ainda assim complementado com verbas próprias da Junta de Freguesia para a implementação neste espaço da Mercearia Social dos Sete Moinhos, conforme projeto que foi já apresentado à população. Dou boa nota da cedência do terreno à Junta de Freguesia para que a Junta de Freguesia possa implementar em conjunto com a Associação de Moradores este projeto. Pergunto se algum dos senhores vogais deseja usar a palavra. Não registro pedidos de palavra. Passamos assim então à votação. Pergunto quem vota contra. Não registro votos contra. Pergunto quem se abstém. Não registro abstenções. Foi assim aprovado. Ok? Exatamente, peço desculpa. Foi aprovado por unanimidade, muito obrigado. Vogal José de Matos. Por último, temos aqui os apoios sociais. Estes apoios sociais temos um apoio no âmbito do Fundo Social de Freguesia, em que é um apoio para alimentação e passe, no valor de 288 euros. Isto são os valores dos apoios sociais dados no último mês, portanto no mês de maio, e temos agora a proposta da decisão de pagamentos de despesas à agrado familiar ao abrigo do Fundo de Emergência Social no âmbito da ação social da Junta de Freguesia de Campo de Ourique. Isto são vários apoios. Os apoios todos juntos totalizam 4.715,29 €. Todos estes apoios são 4 agregados familiares, sendo que os dados dos agregados em causa estão exatamente, estão ocultos. Há uma palavra para isto que me está a falhar. Em inglês é redacted, que é o que me está a vir à cabeça, mas não é a palavra. Exato, foram anonimizados para que não tenhamos conhecimento desses dados que são confidenciais. No entanto, todo o processo foi instruído pelos técnicos da ação social da Junta de Freguesia. Pergunto, assim, aos senhores vogais se alguém deseja usar a palavra neste ponto. Não registro pedidos de palavra. Vamos então passar à votação. Pergunto quem vota contra. Não registro votos contra. Pergunto quem se abstém. Não registro abstenções. Foi aprovado por unanimidade. Assim sendo, termino esta reunião pública de Executivo. Peço desculpa, vou-me ausentar imediatamente, assim que termine a reunião, porque já estou atrasado para a cerimónia dos 120 anos da Padaria do Povo. Como disse, convido todos os presentes a estarem, pois assinalamos uma data de uma cooperativa muito importante para a nossa freguesia. Muito obrigado, um bom mês a todos. Antigamente havia uma rubrica que eu, na qualidade de vogal da cultura, fazia, que já era um clássico, que dava nota das atividades que íamos ter culturais no resto do mês. Dou nota de que vamos ter um arraial de Santos Populares, organizado conjuntamente com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Campo de Ourique, no fim de semana de 21, 22 e 23 de junho. Estão todos convidados a aparecer. A totalidade do dinheiro angariado é para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Campo de Ourique, oferecendo a Junta de Freguesia a organização logística da mesma e os artistas que lá vão atuar. Ficam todos convidados. Obrigado e muito boa tarde.